35 coloca aqui um texto de Clarice Lispector, o texto Ser Cronista, e aí nós temos aqui a seguinte instrução. No texto, ao refletir sobre a atividade de cronista, a autora questiona características do gênero crônica, como, ou seja, a Clarice Lispector está falando sobre a atividade do cronista. Quem é o cronista? É o cara que constrói crônicas. E aí é pontuado pra gente que a autora questiona algumas características do gênero crônica. Como? E aí você pode olhar para as alternativas. Relação distanciada entre os interlocutores, articulação de vários núcleos narrativos, brevidade no tratamento da temática, descrição minuciosa dos personagens ou público leitor exclusivo. Só pelo fato dele falar pra gente que ela tá criticando características do gênero crônica e perguntar pra gente qual característica do gênero crônica que tá sendo criticada, você já consegue pensar numa alternativa correta aqui. Que seria qual? A letra C. Por quê? A crônica, por definição, é baseada num texto que fala de maneira breve sobre uma temática qualquer. Pode ser sobre um feito de algo que aconteceu no seu cotidiano, pode ser sobre uma informação, de alguma reflexão que você tem a respeito de algo. É sempre uma abordagem breve sobre um determinado tema. Isso é a característica fundamental da crônica. A crônica não tem público leitor exclusivo como característica. A crônica pode muito bem ser publicada num jornal e ter um público leitor diverso. Então a gente já consegue, pela própria ideia das características do gênero crônica, excluir a letra E, porque o gênero crônica não tem a opção de um público leitor exclusivo como sendo um pré-requisito. Letra D, descrição minuciosa dos personagens não é necessariamente uma característica padronizada do gênero crônica. Pode acontecer de você ter uma crônica que descreve minuciosamente os personagens? Pode, mas não é uma característica típica. Então você já ficaria com o pé um pouco atrás da letra D. Letra B, articulação de vários núcleos narrativos. Pode acontecer na crônica? Pode. Dependendo da temática da crônica, dependendo da informação que está sendo transmitida, pode acontecer. Apesar de também não ser algo muito característico. Letra A, relação distanciada entre os interlocutores. Isso aqui também não faz sentido. Até porque normalmente no gênero crônica é até comum que quem está construindo a crônica dialogue muito com o leitor. Estabeleça uma relação mais próxima com os interlocutores. Então a letra A já fica também como sendo uma alternativa parcialmente incorreta. Mas para confirmar, vamos olhar para o texto. Ser cronista. Sei que não sou, mas tenho meditado ligeiramente no assunto. Crônica é um relato? É uma conversa? É um resumo de um estado de espírito? Não sei, pois antes de começar a escrever para o Jornal do Brasil, eu só tinha escrito romances e contos. E também, sem perceber, à medida que escrevia para aqui, ia me tornando pessoal demais, correndo o risco de em breve publicar minha vida passada e presente, o que não pretendo. Isso aqui é até algo que ela já está pontuando como sendo talvez uma dificuldade na construção da crônica, porque na crônica é normalmente uma característica presente. Você construir uma informação baseado em relatos pessoais. Você saiu para ir na rua comprar pão, e aí aconteceu alguma coisa muito marcante. Você vai lá e coloca isso numa crônica. Você descreve aquilo numa crônica, de maneira breve. Então essa ideia de ela começar a escrever pro jornal, a crônica, e acabar percebendo que aquilo tá se tornando pessoal demais, de modo que ela poderia até publicar a sua vida passada e presente, é por conta disso, porque na crônica o cronista ele começa a falar de feitos da sua vida, coisas que aconteceram com ele ou de pensamentos que ele tem. E aí, se ela fizer isso excessivamente, ela vai estar quase que fazendo uma autobiografia aqui nesse caso. Outra coisa anotei, ou seja, outra coisa ela percebeu sobre as crônicas. Basta eu saber que estou escrevendo para o jornal. Isto é, para algo aberto facilmente por todo mundo, e não para um livro que só é aberto por quem realmente quer, para que, sem mesmo sentir, o modo de escrever se transforme. Ou seja, só pelo fato de a crônica normalmente ter um público leitor amplo, ou seja, de não ser direcionada para um único público leitor, o modo como ela vai escrever a crônica já é totalmente transformado. Não é que me desagrade mudar, pelo contrário, mas queria que fossem mudanças mais profundas e interiores que não viessem a se refletir no escrever. Mas mudar só porque isso é uma coluna ou uma crônica? Ser mais leve só porque o leitor assim o quer? Divertir? Fazer passar uns minutos de leitura? E outra coisa, nos meus livros, quero profundamente a comunicação profunda comigo e com o leitor. Aqui no jornal, apenas falo com o leitor e agrada-me que ele fique agradado. Vou dizer a verdade, não estou contente. Ela não está feliz fazendo essa produção de gênero crônica aqui nesse caso. E observe a terceira característica que você nota que não gera satisfação nela, que é, nos livros dela, ou seja, quando ela não está escrevendo crônica, ela quer profundamente a comunicação profunda consigo e com o leitor. Ela quer desenvolver o tema de maneira ampla, coisa que não acontece na crônica, porque a crônica é sempre um tratamento muito breve sobre aquilo que você está falando. Logo, como a gente havia descrito, a melhor opção seria a letra C. Ela está questionando algumas características do gênero crônica, como a brevidade no tratamento da temática. Descrição minuciosa de personagem não é algo que ela está criticando em nenhum momento no texto, e também não é uma característica típica do gênero crônica. A articulação de vários núcleos narrativos também não é criticado pela autora no texto em nenhum momento. E relação distanciada entre os interlocutores também não é
algo que é criticado ou questionado como sendo um elemento ruim da crônica no texto da Clarice Lispector, além de também não ser algo tipicamente ligado à crônica. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.